Vamos falar nesse vídeo sobre reconhecimento de firma. A ficha padrão destinada ao reconhecimento de firma conterá os seguintes elementos: nome do depositante, endereço, profissão, nacionalidade, estado civil, filiação e data de nascimento. Indicação do número do CPF, quando for o caso, registro de identidade ou documento equivalente, com o respectivo número, data de emissão e repartição expedidora. Data do depósito da firma, assinatura do depositante aposta 2 vezes, rúbrica e identificação do tabelião de notas ou escrevente que verificou a regularidade do preenchimento. No caso de depositante ser cego ou portador de visão subnormal e do semi-alfabetizado, o tabelião de notas preencherá a ficha e consignará essa circunstância. O cartão de firma tem modelo já que chega pronto para o cartório, então não precisa se preocupar. Por quê? Porque já vai constar tudo que a parte tem que preencher, certo? Tem um campo que chama observações. É nesse campo que você vai colocar que a pessoa tem visão subnormal ou é semi-alfabetizado, por exemplo. Isso não é vexatório. Por quê? Porque o cartão de firma ele fica dentro do cartório e ele serve para a segurança do ato. Se a pessoa, por exemplo, ela é semi-alfabetizada, normalmente, por segurança, mesmo que o ato seja por semelhança, esse reconhecimento de firma, a gente pede a presença da pessoa, porque ela é semi-alfabetizada. Alguém pode ter desenhado esse nome também para ela. Quando a pessoa tem visão subnormal, pode ser que ela não tenha lido direito aquele documento. Então, para segurança também do ato, pode-se pedir a presença física dela, para não reconhecer algo que ela não assinou. O que é reconhecer firma? É atestar a autoria do documento. Então, eu, Jorge, assinei um documento. O cartório disse que eu assinei. Então, ele disse que o autor daquela assinatura é o Jorge. Então, muito cuidado, porque você está apontando seriamente, com segurança, certeza e fé pública que fulano assinou o documento. Se o cartão que a gente fala não bate com a assinatura, não pratique o ato. Então, só vai praticar quando tiver certeza, tá bom? O preenchimento do cartão de firma deve ser feito na presença do tabelião de notas ou do escrevente que deve conferi-lo e visá-lo. Então, a pessoa não pode levar para casa o cartão, que é documento público, e preencher. Ou sair do cartório e preencher. Tem que ser na presença e dentro do cartório, na presença do tabelião ou escrevente designado. Para reconhecer firma e abrir o cartão, é obrigatório a apresentação de um documento de identidade. Esse documento tem que ser original. Não pode abrir cartão de firma com cópia autenticada. É obrigatória a apresentação do original de documento de identificação, como RG, carteira de habilitação, modelo atual, que aqui tem foto, instituído pela Lei de Trânsito, carteira de exercício profissional expedida pelos entes criados por lei federal, conforme a Lei 6.206 de 75. Então, carteiras profissionais não é qualquer carteira, é carteira com lei de órgão de classe que diz que aquele documento serve como documento de identificação. Carteira de estudante serve para abrir cartão? Não. Agora, carteira do magistrado serve para abrir cartão? Sim. A OAB, carteira da OAB serve? Sim. Carteira de CRM serve? Sim. Passaporte que, na hipótese de estrangeiro, deve estar com prazo de visto não expirado. Olha só, o passaporte, como regra, ele não pode estar com visto expirado. Ele está com visto expirado, então eu não posso praticar o ato. Se for estrangeiro, se for brasileiro, posso. Porque nas normas diz, passaporte que na hipótese de estrangeiro deve estar com visto expirado. Uma observação importante, se a CNH está vencida, eu posso praticar um ato. É um documento nacional. Além disso, como eu falei anteriormente, o passaporte de brasileiro vencido serve também para identificar a pessoa. Então, aquela carteira de CNH que venceu, a pessoa, vou jogar fora, não serve para nada mais. Serve sim para o cartório. Desde que sempre esses documentos, a foto que consta nele tem que espelhar a realidade da pessoa que está na sua presença. Você não pode chegar com RG de criança e quer abrir um cartão que não identifica ela. É o básico. A foto tem que identificar a pessoa. Se você não tiver certeza, não abra o cartão. Depois que abrir o cartão, já se facilita mais, porque já houve essa identificação prévia. Mas no começo, quando for abrir o cartão, cuidado. Se a foto for muito antiga, a pessoa tem que tirar a segunda via e retornar ao cartório. Você vai sofrer pressão de que ele tem prazo, que não pode esperar. Fato é que você tem que prezar pela segurança, manter a serenidade, calma e explicar que você não pode, porque a lei não deixa. Que você não é a pessoa que está ali, mas a representação do cartório, que você obedece ordens e assim o faz. A carteira de trabalho e previdência social, modelo atual,
informatizado e a carteira de identificação funcional de magistrado, membro do MP, Defensoria Pública, para abertura de ficha padrão. O tabelião de notas está autorizado a extrair as espécies do interessado, cópia reprográfica do documento de identidade apresentado para preenchimento da ficha padrão, que será devidamente arquivada na ficha padrão para fácil verificação. Ou seja, o tabelião está autorizado a cobrar a xerox da ficha padrão da qual ele abre o cartão de firma. A pessoa se negou e não quer pagar. É devido esse valor, não é uma opção. O tabelião de notas deve recusar a abertura de firma quando o documento de identidade contenha características morfológicas geradores de insegurança. Documento replastificado. Então, cuidado. Pode ter indício de adulteração e você não saber. Documento com foto muito antiga, que não identifique, também não pode abrir cartão, dentre outros. Então, já peguei casos, então tem um curso também para isso, que a polícia, quando faz o RG, ela tem cortes e pontos uniformes. Então, por exemplo, se forem 4 pontos, ele vai ter linhas bem próximas, e não pode ser um ponto muito longe. Então, nesses casos, os falsificadores, muitas vezes, eles erram. Ou, da polícia é bem certinho, é numa linha horizontal e vertical, certinho. E eles fazem, às vezes, meio torto, falsificando. Outro ponto, a pessoa já chegou uma vez com o RG que a foto está caindo. Cuidado, não posso utilizar esse documento para abrir ficha, porque a pessoa pode pegar a minha foto e botar lá em cima daquele documento. Outro ponto, eu não posso abrir com o documento replastificado, que é o mais comum. A pessoa fez a certidão de nascimento, é muito comum. O RG já plastifica, que é aquele que passa o plástico em cima e pronto, você perde todos os elementos de segurança do documento. Então, você não sabe se aquilo ali é uma xerox colorida ou se é um original, porque você não consegue tocar, sentir o papel de segurança da Casa da Moeda ou da polícia que fez aquilo. Então, a Casa da Moeda que eu digo é referente à certidão de nascimento, que também chega nos casos de autenticação, você não consegue tocar no documento. Então, como que eu vou fazer de um documento replastificado? Então, você não pode. Não são aceitos como documento de identidade, identificação funcional ou outras sem validade prevista em lei. A pessoa que chegou com um crachá funcional da empresa quer que isso abra ficha? Não pode. Não tem validade prevista em lei. Os maiores de 16 anos, olha só, podem abrir ficha padrão, devendo o tabelião de notas consignar a incapacidade relativa do menor de 18. Então, menor de 16, ele pode fazer testamento. Então, ele pode abrir cartão de firma. Todo ato que a gente inicia para fazer uma escritura, uma procuração, precisa abrir cartão. Nesse caso, maior de 16 anos, no caso do testamento, ele pode praticar o ato sozinho do testamento, tá? Cuidado, para reconhecer filho também. Nesses casos, ele pode abrir uma ficha padrão e deve apresentar o seu documento. Você vai colocar nas observações, menor com 16 anos, relativamente incapaz. No dia que ele completar, é possível constar, vai ser visto que o documento também vai em anexo. Mas você pode constar depois que ele completou a maioridade, no futuro. Cuidado, menor, você pode abrir cartão, mas não pode comprar nem vender veículo. Não pode reconhecer firma de transmissão, de venda e compra de veículo. Sempre que houver menor, tem que ter alvará judicial, autorização do juiz. Está no Código Civil que compra e venda por menor precisa da representação dos pais e da autorização do juiz. Então, não é só os pais. Meu filho está vendendo carro, o nome dele tem 16 anos, salvo se ele for emancipado, tá bom? Emancipado é ser feita uma escritura registrada no livro E, dizendo, antecipando essa maioridade, e aí que permite, então, independentemente de autorização do juiz e dos pais, dele comprar, vender veículos e o que mais ele fizer. Então, ele não pode, por exemplo, praticar atos que importem alienação ou compra de bens. Só atos de mera administração. Está assinando uma matrícula de escolar, está assinando alguma coisa de preferência que não importe valor econômico. Enfim, muito cuidado. Menor abre até o cartão, mas ele não pode vender, ele não pode assinar documento de veículo automotor sem autorização judicial, tá bom? Mesmo que o pai autorize, não pode. Precisa que o juiz autorize, por segurança do próprio menor, uma exigência da lei. O estrangeiro não residente no território nacional será identificado à luz de seu passaporte, salvo quando houver tratado internacional permitindo a aceitação de documento civil de identificação do seu país. Por exemplo, se houver tratado de reciprocidade, como existe hoje com Portugal, o documento de identificação do RG português, por conta do tratado de reciprocidade,
valeria no Brasil, assim como o RG do brasileiro valeria em Portugal. Nesse caso, tem que ser consultado o tratado internacional para ver se ele está em vigência. É proibido e constitui falta grave a entrega ou a remessa de ficha padrão do cartão de assinatura para o preenchimento fora da serventia ou para terceiros, exceto para a qualificação do ato notarial realizada pelo tabelião ou preposto autorizado no momento da lavratura do ato. O tabelião ele pode praticar o ato, inclusive de reconhecimento de firma, fora do cartório, desde que seja dentro do município. Nesse caso, se a pessoa não tiver cartão de firma, vai ser aberto o cartão de firma no momento da prática do ato. Eu não posso dar a terceiro que leve para abrir cartão sem estar na minha presença e nem posso simplesmente abrir o cartão sem a prática de um ato ou praticar um ato sem abertura de cartão. Então, muito cuidado. O reconhecimento com menção de ser a firma autêntica ou de ter sido feita por semelhança deve conter o nome da pessoa signatária. Então, sempre tem que constar no reconhecimento se é por semelhança ou autêntica. Lembrando, por semelhança, bate a assinatura com a ficha padrão previamente depositada. Pode ser com valor econômico e tem uma cobrança maior à parte, e sem valor econômico, tem uma cobrança menor à parte. Ou seja, você tem que identificar primeiro se o negócio envolve dinheiro ou repercussão econômica ou não. Por que não só repercussão econômica? Porque eu posso doar minha casa. Envolve dinheiro? Eu estou doando. Sim, envolve. Estou emprestando o meu carro e quero constar que se ele bater, ele vai me pagar. Está envolvendo dinheiro? Embora um empréstimo, às vezes gratuito, pode gerar repercussão econômica. Então, nesse caso, é reconhecimento por semelhança com valor econômico. O reconhecimento por autenticidade, a pessoa comparece presencialmente no cartório. Não importa se ela já tem ou não ficha depositada, tem que comparecer pessoalmente no cartório com o documento de identificação que você tem que ver realmente que ela tem que identificar ela. Nesse caso, ela vai assinar no ato na sua frente e no livro notarial do cartório. A pessoa não pode chegar também com o documento assinado fora do cartório. Ela tem que assinar na frente sua e no livro notarial. Nesse caso, é feito a firma autêntica, também chamada firma por verdadeira. Nesse caso, é o exigível para o Detran. O Detran só confia na firma autêntica ou verdadeira. As partes podem pactuar sempre que quiserem a firma por verdadeira. Ela não é obrigatória, é uma opção da parte. Mas órgãos por segurança, órgãos públicos, exigem muitas vezes a firma por verdadeira. Se a parte, por exemplo, não quiser fazer, porque normalmente ela é mais cara, e independe também se é com ou sem valor econômico, você tem que alertar que o órgão exige e que ela assume o risco, eventualmente, se ela fizer e o órgão não aceitar, ela vai ter que fazer novamente o documento e voltar ao cartório para reconhecer firma, que é por conta e risco dela. O reconhecimento com menção, então, de ser a firma autêntica e semelhança sempre vai constar. Expondo suas razões ao interessado por escrito apenas se requerido, pode exigir a renovação da assinatura ao preenchimento de uma ficha padrão atual. Se você verificar que a assinatura não bate, você deve exigir que ele assine novamente o cartão de firma. A gente muda durante a vida de assinatura, é mais comum do que parece. Dessa maneira, então, você não pode atender esse pedido, fazer com jeitinho. Se ela normalmente faz abreviado, agora ela assina normal. Então, cuidado, quando a pessoa também vai preencher o cartão, ela quer fazer bem bonitinho, ela não abrevia nada, por exemplo. Aí ela vai assinar qualquer coisa, ela abrevia. Então, não pode reconhecer firma nesse caso. Então, fale para ela, você faça do jeito que você sempre assina. Se ela mudar, aí ela tem que renovar o cartão. É vedado o reconhecimento por abono, salvo no caso de documento firmado por réu preso, desde que visado por diretor do presídio com sinal carimbo de identificação. Nesse caso, então, de estabelecimento em que haja prisão, é o diretor do presídio que vai colher a assinatura do preso e reconhecer a firma dele. Não é o tabelião que vai entrar dentro da cadeia da cela e reconhecer por autenticidade. Dessa maneira, então, é um reconhecimento por abono. Eu vou reconhecer a assinatura por abono do diretor do presídio que reconheceu a firma do preso. Por questão de segurança, é feito dessa forma. Será mantido livro próprio encadernado para o controle dos atos de reconhecimento de firma como autêntica, podendo ser aberto a critério do tabelião de notas até o máximo um livro para cada escrevente autorizado para tais atos. Então, se tenho 3 escreventes, eu poderia, em tese, abrir
um livro para cada escrevente. No reconhecimento de firma como autêntica, o tabelião de notas deve exigir que o signatário assine o livro a que se refere esse item. Ou seja, a pessoa não pode só assinar o documento e esquecer e não assinar o livro. Isso é grave. A pessoa tem que assinar o livro notarial, com indicação do local, data, natureza do documento, do número do selo utilizado e ainda a apresentação de CRV, Certificado de Veículo Automotor, visando a transferência de veículo automotor, do número do Registro Nacional de Veículo de Automotores, RENAVAN, nome do comprador, número de inscrição do CPF e data de transferência. Vale ressaltar que o prazo é de 72 horas para ser comunicado à Secretaria da Fazenda Estadual o envio da comunicação do veículo. Então, atente-se a isso e, de preferência, é recomendável que se faça diariamente. É facultado, no caso de reconhecimento de firma, por autenticidade de vários documentos referentes à mesma pessoa física ou ao mesmo representante da pessoa jurídica, a escrituração de um termo referente a cada documento em ordem sequencial ininterrupta, mediante inutilização do campo relativo à assinatura de cada um deles. O termo subsequente servirá para a subscrição do usuário e para o encerramento, onde será consignado o preposto que a assinatura ali aposta ratifica, quer dizer, confirma, e é referente a todos os termos de números inicial e final da sequência daquele signatário, com expressa menção ao número de cada um dos termos a que se refere. Ou seja, vamos supor que veio a localiza, reconhecer firma de 100 veículos. Em tese, posso assinar todos, né, no livro, colocar todos no livro, a pessoa assina o último e eu menciono que se refere aos termos 1 a 100 do livro notarial. Como isso é extremamente raro, principalmente em cidade pequena, é recomendável que faça corretamente 1 a 1 e ele assine termo por termo. Mas, em tese, haveria essa facultatividade. Quando o documento exigir a assinatura de 2 ou mais pessoas em conjunto, poderá ser feito com comparecimento das 2 ou mais pessoas em um único termo, considerando tantas quantas forem as assinaturas. Então, eu posso colocar em um único termo que assinou A e B, o veículo. E, dessa maneira, os dois assinam. Por cautela, a gente também sempre preenche um termo para cada pessoa. É facultado o uso de etiqueta adesiva na lavratura de reconhecimento de firma por autenticidade, a qual deverá ser integralmente preenchida por processo mecânico, exceto no que se refere à assinatura da parte do tabelião de notas, ou registrador civil com atribuições notariais, ou escrevente autorizado mediante a posição do visto daquele que lavrar o termo e carimbo, com identificação do tabelião de notas ou registrador civil com atribuições notariais, que ocupem parte da etiqueta e parte do livro, de modo a deixar sua marca em caso de remoção daquela. Ou seja, sempre que você assinar um ato, assine pegando a etiqueta, no cartório que tiver etiqueta, ou o carimbo com os escritos da identificação, também pegando um pouquinho o selo e o seu carimbo, de modo então que haja uma unidade no ato, haja um toque de todos esses elementos que caracterizam então uma união desse ato como um ato único e só, isolado. Os tabeliões de notas e registradores civis com atribuições notariais responsáveis pelo serviço velarão pela guarda das etiquetas e também dos selos em locais seguros. O extravio e subtração das etiquetas serão comunicados à Corregedoria Permanente respectiva, informando esta à Corregedoria Geral da Justiça a numeração respectiva das etiquetas. Então, as etiquetas, em caso de extravio, nos cartórios que tiverem a opção pela etiqueta, veja que não estou falando do selo, mas só da etiqueta. O tabelião, o responsável, vai comunicar à Corregedoria Permanente e essa informará a Corregedoria Geral da Justiça. No caso do selo, o tabelião tem que entrar no portal do extrajudicial e comunicar a inutilização desse selo para a Corregedoria Geral, de preferência imediatamente, para que, em caso de extravio, não haja verificação de que ele é fraudulento. A faculdade, então, prevista anteriormente, aplicáveis aos casos de reconhecimento de firma por autenticidade, por etiqueta adesiva, ocorre nessas hipóteses. A etiqueta não é obrigatória, ela é facultativa. O reconhecimento de firma, quando feito por escrevente autorizado, deve ter identificação da sua assinatura e carimbo individualizado. Para reconhecimento de firma por semelhança, pode-se exigir a presença do signatário munido do documento de identificação. A pessoa quer reconhecer firma por semelhança, tem cartão depositado, mas não existe certeza, exata segurança de que é realmente aquela pessoa. Mesmo que é por semelhança, havendo, então, incerteza, pode-se exigir a presença da pessoa para praticar o ato, mesmo que seja o reconhecimento de firma por semelhança.
É vedado o reconhecimento de firma em documentos sem data, incompleto ou que contenham, no contexto, espaço em branco. A pessoa chega com o documento do carro, assina tudo em branco, quer reconhecer firma. Não pode. Ela tem que preencher todos os dados. E é ela que preenche, não é o cartório. Se ela errar, quem tem que pagar a segunda via é ela. Então, muito cuidado. Contrato com espaço em branco, a pessoa querendo assinar algo em branco, não pode reconhecer firma nesses casos, tá bom? Documento incompleto, sem data, em especial de veículo que importe alienação, não pode. Não é obrigatório a pessoa reconhecer todas as firmas do documento, mas o documento tem que estar totalmente completo. Se o instrumento contiver todos os elementos do ato, pode o tabelião ou escrevente autorizado reconhecer firma de apenas uma das partes, então, como dito anteriormente, não obstante faltar a assinatura da outra parte ou de outras partes. É autorizado o reconhecimento de firma em escrito de obrigação redigido em língua estrangeira, de procedência interna, uma vez adotados caracteres comuns. Então, é possível reconhecer firma de um documento que está em língua estrangeira, mas nesse caso, eu tenho que mencionar que o termo de reconhecimento ou junto a ele, que para produzir efeito no Brasil e valer contra terceiros, esse documento tem que ser registrado em vernáculo, revertido, então, vamos supor, da língua inglesa para a língua portuguesa, e registrada essa tradução para que ele produza efeito no Brasil. Esse registro dessa tradução ocorre no cartório de registro de títulos e documentos. Como é um ato muito peculiar, bem típico, na dúvida, procure o seu tabelião antes de praticar esse ato. Mas, basicamente, você pode, se houver caracteres comuns, então, a língua inglesa tem os mesmos caracteres do português, diferente da língua japonesa, que tem outros caracteres. Nesse caso, vai bater um carimbo de que para produzir efeito no Brasil, tem que ser revertido para a língua nacional portuguesa e registrada a tradução no registro de títulos e documentos. Mas, em tese, pode. Na dúvida, aguarde, procure o tabelião. O registro da chancela mecânica observará os seguintes requisitos. É pouco utilizado em cidade pequena, tá bom? Chancela mecânica era a reprodução de ficha padrão destinada ao reconhecimento de firma que ficava arquivado na serventia por meio de fax dessa chancela com a declaração do dimensionamento desse clichê, qual é a dimensão exata desse documento, centímetro dele, descrição pormenorizada dessa chancela, que é o conteúdo dela, com a especificação das características gerais e particulares de fundo artístico. Essa conferência de chancela é cobrada como reconhecimento de firma por semelhança. Vale ressaltar que o selo de reconhecimento de firma pode ser colocado no verso, no espaço em branco. Nesse caso, você vai colocar a flechinha, vai apontar qual assinatura você está fazendo, embora conste no escrito também. Por cautela também, constar na etiqueta ou no documento quando for sinal público. Sinal público significa reconhecer a firma de uma autoridade que reconheceu a firma da pessoa em um outro estado da federação. Exemplo, um documento, um reconhecimento de firma realizado por um escrevente no Mato Grosso do Sul. Chega no estado de São Paulo, o comprador vai reconhecer a sua parte, ok, mas o Detran vai exigir o sinal público da autoridade que reconheceu a firma do vendedor. Nesse caso, quando você assim o fizer, esse reconhecimento de firma necessariamente, independentemente se o veículo tem valor econômico, e tem, ele vai ser cobrado como reconhecimento de firma por semelhança, porque não é da pessoa, é um sinal público da autoridade que assinou aquele reconhecimento. Então, cuidado. Nesse caso, então, pode ser feito como dito no verso. A autenticação não pode ser no verso. Não pode dar fé pública algo em branco, que daria margem à fraude. Mas o reconhecimento de firma, sim. O tabelião tem independência para colocar o selo. Então, se for duas pessoas, eu posso colocar 2 selos 1 ou posso colocar um selo 2. De preferência, a gente utiliza todos os selos e coloca o 2. Mas se você coloca eventualmente um e depois o outro, não é um erro. Até porque poderia vir uma pessoa agora e uma daqui a 5 minutos e você assim o faria dessa forma. De preferência, a gente utiliza todos os selos. Tem que ter um controle rigoroso desses selos e usar a ordem exata desses selos, pois todos geram repasse que devem ser efetuados na segunda-feira e comunicados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Portanto, essas são as cautelas preliminares que estão nas normas e servem também nesse vídeo como treinamento para reconhecimento de firma de documento.